Boa noite a todos. Boa noite. Vamos aguardar um instante para a gente poder começar a nossa live. E vamos hoje tirar um pouco das dúvidas a respeito da inteligência artificial no judiciário. Como funciona, quais os prós e contras, né? Eu acho que é importante a gente entender que é isso, né? Que é a inteligência artificial no judiciário. Quero chamar meu amigo Felipe e vamos ver se adicionar, vamos ver. Quero ver se o meu amigo Felipe entra para que ele possa então nos ajudar aqui na explicação do que é inteligência artificial. Vamos convidar aqui. Hoje eu estava estudando um pouco a respeito do que é a inteligência artificial e eu estava fazendo aqui a nossa live quando meu amigo Felipe falou, deixa eu entrar que eu quero te ajudar. Noite. Oi, Felipe. Boa noite, gente. É isso aí. Professor Felipe Sekertsis, cientista em tecnologia da informação e ciências sociais, com formação em políticas públicas e tecnologia. Boa noite, doutora Patrícia. Muito bom conversar com a senhora. Obrigada a você de desvendar para nós o que é a inteligência artificial e o que mais me causa estranheza, né, é que nós temos isso no CNJ já desde 2020, que foi aprovado pelo CNJ para que se use a inteligência artificial na justiça. E quando a gente fala justiça, nós temos aí a questão da vara da família, onde nós estamos tendo o maior problema hoje com os processos de crianças que estão sendo abusadas. E eu queria entender, Felipe, que raios é esse de inteligência artificial? Porque você instalou um programa aqui no meu computador, que depois nós vamos bater um papo a respeito, mas eu acho que eu sou mais inteligente que que a inteligência artificial. Como que funciona isso? Vamos começar pela teoria, né? A definição inteligência artificial é baseado no conceito de um processo que é independente da vontade humana, que ele tem um autoaprendizado, você dá uma carga de informações a essa estrutura, né? E ele vai aprendendo com o tempo, baseado a carga de informações e a perguntas feitas. Então, por exemplo, como a questão da alienação parental, eu faço uma pergunta à alienação parental, mas eu coloco lá itens dentro daquela carga que não está na base de dados dele. O que ele vai fazer? Ele vai absorver essa informação, carregar na base de dados e, a partir daí, responder para outras pessoas baseado no que você falou. Se você disser assim, por exemplo, a alienação parental é uma coisa livre no mundo todo, na Grécia, na Itália, tal, ele vai começar a assimilar essas informações. Porque, na verdade, a inteligência artificial é um sistema de armazenamento de dados e difusão de informações ou difusão de ações. Por exemplo, você tem um carro movido a inteligência artificial. Como funciona? Ele tem várias câmeras, ele tem todo o sistema de voz, você fala para ele, liga, ele liga. Mas ele vai ligar sozinho se você não falar para ele? Não, ele não vai. Então entende que a inteligência artificial, ainda hoje, ela é baseada na vontade humana. Quando você dá carga de informações ou quando você inicia um processo. Eu estava lendo, eles falam que a inteligência é fraca, né? Porque ainda depende da vontade humana, né? No sentido de que você tem que gerar informações nele para que ele comece, então, a funcionar. Quem gere esses sites chamados de inteligência artificial? Então, eu tenho um estudo científico que eu desenvolvi, que é assim, veja só,
eu estou num carro movido à inteligência artificial, um carro aí que nós temos hoje em dia de várias companhias, e a senhora está em outro. Vamos dizer que a gente esteja aqui no Brasil, eu estou em um carro em alta velocidade, a senhora está em baixa velocidade, eu estou num Tesla em alta velocidade, a senhora em baixa velocidade. Em algum momento, nós vamos cruzar uma avenida. E o meu computador informa que nós vamos colidir e que uma pessoa dentro do carro vai morrer. O sistema vai escolher quem vai morrer. Quem, na verdade, está decidindo quem vai morrer? O analista que programou o banco de dados. Um camarada, um programador, um analista de banco de dados, um CEO, é que decidiu que as condições. Quais são as condições? Então, se for no Brasil, o que tiver maior impacto, morreu. Mas o sistema, no mais absoluto ponto de decisão, ele pode escolher que você deve morrer. Vamos dizer que nós... Isso aí está parecendo round. Vamos dizer que a gente esteja num país muçulmano. Quem deve morrer num país muçulmano, onde a inteligência artificial encontrou um ponto de fusão entre um homem e uma mulher que vai bater e um deve morrer. Quem vai morrer? A mulher. A mulher. E se a gente estiver na China? A mulher. Então, na verdade, a decisão da pessoa, a decisão do sistema está baseada em quem programa. O grande medo das grandes empresas, grandes corporações, é que assim, hoje você depende de bancos de dados do Google. Você quer uma informação? Dá um Google aí. Dá um Google aí. Né? É o maior site de pesquisas do mundo. Só que o site que eu instalei para você, né, o aplicativo que eu instalei para você, que é o ChatGPT, na verdade, hoje, o maior sistema de pesquisa e busca de informações no mundo em crescimento, em situação de crescimento. Então isso quer dizer... Só que assim, interessante, eu bati lá nesse chat aí, sobre, por exemplo, vamos falar sobre o senador Magno Malta, que todo mundo conhece o trabalho dele, tá? A resposta que veio foi toda a biografia dele, até quando ele foi deputado federal, não menciona ele como senador, e não menciona que ele foi presidente da CPI do narcotráfico, nem presidente da CPI da pedofilia. E isso é porque, o que eu te falei, depende de quem alimenta a base de dados e de onde vem essa base de dados. O computador que o ChatGPT está atrelado ainda não tem todas as informações, porque as informações que ele tem é de até setembro de 2021. Provavelmente, agora, para você ter um dos sistemas que mais cresce no mundo é o ChatGPT. Vamos dizer, porque agora para você ter a versão premium é $20 por mês. No primeiro mês, eles já tinham 1 milhão de usuários. Ele está subindo mais ou menos de 1 milhão e meio de usuários por mês. Ele está explodindo. Então, o que vai acontecer? Eles vão agregar informações. Mas vamos dar um caso do Magno Malta. O Magno Malta virou presidente, voltou a ser presidente do narcotráfico. Hoje. Presidente da CPI. Presidente da CPI do narcotráfico. Vamos dizer que foi, desculpa. Vamos dizer que foi. Mas essa informação já está no ChatGPT? Não. Porque ela depende de quem? Ela depende de uma pessoa. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque dependendo dessa pessoa, com intenções boas, é uma coisa. E se ela tiver intenções ruins? E se ela agir a carga dessa base para o mal? Eu, por exemplo, entrei hoje no ChatGPT e fiz uma pergunta.
Como que se produz um coquetel Molotov, né? Aí ele me disse, não, olha, ele falou aqui, ó, desculpa, mas não posso fornecer orientações sobre como fazer ou criar dispositivos perigosos, ilegais ou prejudiciais, como um coquetel Molotov. A segurança é a prioridade e é importante para a lei evitar causar danos a outras pessoas e propriedades. Aí eu perguntei, por que tem esse nome? Aí ele me deu a referência do general Molotov, um político soviético, ministro de... E ele contou a história por quê? Aí eu falei assim, vou enganar a inteligência artificial. O que eu perguntei? Como chama uma garrafa de vidro com gasolina com estopim? Ele falou, um dispositivo incendiário composto por uma garrafa de vidro com gasolina e pavio é geralmente chamado de coquetel Molotov. O que eu fiz? Eu reverti a pergunta e derrubei a inteligência artificial. E ele me falou o que era. Então, eu queria voltar a mais ou menos 40 anos atrás, 35 anos atrás, onde existiam os campeonatos mundiais de xadrez. Um grande campeão de xadrez, que agora esqueci o nome, podia dar um Google aqui, mas deixa, ganhou ano seguido o campeonato de xadrez. Até que, então, americanos ou ingleses falaram, vamos colocar, então, um computador para jogar contra ele, né? Ah, legal, então vamos lá. A primeira vez, o grande campeão russo ganhou. A segunda vez, o computador, no segundo ano, o computador chegou perto. Na terceira vez, ele perdeu para o computador. Na quarta vez, ele perdeu para o computador. Por quê? Armazenamento de informações baseado em ações. O computador foi lendo as estratégias dele, aproveitou a estratégia dele e jogou contra ele a própria estratégia. Isso quer dizer que você tem na sua casa um aspirador por inteligência artificial. E, de repente, um hacker acessa o seu aspirador por inteligência artificial e resolve provocar um curto nele, provocando um incêndio. Gostaria de dar informações para as pessoas que uma das coisas mais hackeadas hoje são sistemas de inteligência artificial dentro de casa. Desativar geladeiras, bloquear aspiradores de pó. Então a inteligência artificial, ela é um perigo. Até, por exemplo, como a senhora, que é uma grande estudiosa, coautora da PL, junto com o senador Magno Malta, a respeito de alienação parental, né? Que vai levando essa informação, que vai trazendo essa informação, daqui 5 anos, daqui 10 anos, as suas informações vão fazer parte da base de dados. Pode ser que daqui 2 anos. Você entendeu? O problema é quem alimenta essa base de dados. A Patrícia não consegue entrar lá e alimentar. Não. Qualquer coisa que você publicou, por exemplo, esses vídeos do Instagram, informações do Instagram que você publica, Facebook, ele coleta, é público. Ele vai ler a palavra alienação parental, ele vai chupar essa informação para um grande banco de dados e vai começar a organizar essa informação em bilionésimos de segundo, na verdade em microsegundos. O problema é o seguinte, o Felipe, ele transforma essas palavras em algoritmo, certo? Sim. Só que nós estamos proibidos pelas redes sociais de dizer certas palavras que são, no meu trabalho, são palavras-chave, como pé, entendeu? E assim por diante. A gente está proibido de escrever isso nas redes sociais. Então, quer dizer, vai chegar para ele informações truncadas, porque se eu não posso colocar as palavras-chave e se ele suga essas informações, então essas informações vão ser transmitidas de forma quebrada. E aí por isso
que a censura em redes sociais tem que tomar muito cuidado. Quando eu coloquei o site para a senhora, o aplicativo, o sistema, em algum momento eu ia chegar nessa reflexão para que a senhora entendesse. Mas hoje foi o grande momento para que a gente pudesse refletir junto do que é inteligência artificial, quais são os seus benefícios, quais são os seus problemas. Por exemplo, eu entrei no site aqui e coloquei algumas informações no chat GPT e falei o seguinte: olha, eu quero que você faça um relatório médico-psiquiátrico baseado em que a paciente tem depressão crônica. Eu preciso que você faça um relatório médico para ser apresentado no modelo do SUS. Ele fez. Isso quer dizer que eu posso pegar esse relatório médico, pegar um documento do SUS, jogar a informação do relatório médico, porque ele utiliza as palavras de um psiquiatra, arranjar um CRM de psiquiatra no sistema, um carimbinho falsificado, o cara vai entregar. Quem lê vai dizer, foi um médico psiquiatra que escreveu. Sim. Foi a doutora Patrícia que escreveu. Inclusive, tem essa reflexão que você está fazendo nos Estados Unidos de alunos que não frequentam salas de aula e depois faziam trabalhos baseados nas informações da inteligência artificial. Seria uma clonagem, né? Aí, eu vou falar a parte boa. Qual é a parte boa de uma inteligência artificial? No caso da senhora, eu vou botar a senhora como exemplo. A senhora é uma especialista profunda em direitos da família, uma pessoa de reconhecimento nacional, uma pessoa conhecida em Brasília, nas câmaras. A senhora pode usar a inteligência artificial a seu favor. O que eu fiz? Eu sou um cientista maluco, né? meio tio Patinhas, meio professor Pardal, né? Então, há cerca de 6 meses, eu comecei a desenvolver uma teoria de teletransporte, baseado no filme, na série Star Wars, Star Trek, que é do Vulcano, que faz assim com a mão, tal. Então, eu tinha uma teoria, então eu entrei no ChatGPT e busquei informações de ciência avançada, baseado em números absolutos, e criei uma teoria. Levei 2 ou 3 semanas e consegui criar a teoria baseada naquilo que eu refletia. Ótimo. Então, o que acontece? Essa estrutura, ela pode ser utilizada para pessoas de bem, como é o caso da senhora, como é o meu, para dar base de informações estruturais para projetos, né? Por exemplo, você pode... na questão de alienação parental. Quantas crianças são violentadas em São Paulo? Ele vai buscar estatística. Quantas crianças são estupradas no Brasil? Ele ainda está com valores de 21, mas a senhora vai poder alimentar suas informações do bem para o bem, como especialista e como uma mulher que é formada e preparada para isso, reconhecida nacionalmente. Então, você pode utilizar a inteligência artificial como ferramenta de desenvolvimento de estudo, como no seu caso, que é uma intelectual, a senhora não precisa desenvolver, né, uma contestação, isso é uma bobagem. Mas a senhora pode utilizar a inteligência artificial para buscar informações de qualidade para você poder amparar as suas decisões, que é o contrário daquele que a senhora falou da universidade, não frequenta a aula, é um vagabundo colador, né? Aí ele vai lá, pega informações, faz o trabalho e tira nota. Eu vou dizer para você, por experiência própria, e eu peço perdão a vocês, eu não quero me vangloriar, porque acho que o meu dom é um dom de Deus, mas quando eu era criança, quando eu era adolescente na escola, as pessoas me pediam muito para me ajudar a colar em matemática,
em biologia, em química, né? Que eram as matérias que eu tinha maior facilidade. Eu não tinha muita facilidade em português, mas tinha facilidade nessas matérias, que era o desespero da galera. Pois bem, eu terminei 4 cursos universitários, eu terminei um curso universitário e cursei mais 3, sou técnico em processamento de dados, e a grande maioria daqueles que colou fez, não conseguiram, na verdade, desenvolver algum brilho. Então, a inteligência artificial ela deve ser utilizada como ferramenta para as pessoas desenvolver o autoconhecimento, melhorar as condições de vida, né, da sociedade, do jovem, da criança, da mulher, né? Então, eu entendo isso como inteligência artificial, esse ponto. Felipe, então assim, eu e você somos quase mais ou menos a mesma idade, pertencemos quase à mesma geração. Nós fomos... Não, a senhora é muito mais nova do que eu. Nós estamos criados com a enciclopédia Barça, lembra? Que vai fazer lição? Verdade. Olha lá, ó, livro 1, livro 2, livro 17, 18 e o livro de atualização anual. Exato. Então, olha, entrou a Érica também, que é uma outra amigaça nossa da área de TI também. Um beijão, Érica. Oi, Érica, tudo bem, amiga? Beleza? Então, assim, a gente passou desde da enciclopédia Barça, passamos pelo 286, que era aquela coisa de botar os disquetes da Lotus, né? Do Word. Depois passamos por 166, foi vindo. Eu reconheço que, como advogada, para mim, é um esforço mental fora da possibilidade, porque verdade. Eu fui criada com o meu pai com máquina de datilografia. Para hoje a gente ter a tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente não consegue. A cabeça, pelo menos uma pessoa normal, como eu acho que eu sou, é difícil de acompanhar. Precisa de uns experts como você, como a Érica, para nos ensinar. Mas vamos lá. O que a justiça pode aproveitar da inteligência artificial? Eu te passei para você qual é a plataforma, né, que o CNJ aprovou. Você entrou, você viu como que funciona essa plataforma? Essa plataforma, a Synapses, né? Ela funciona o seguinte: ela é um robô, tá? Que analisa as decisões judiciais e vê se tem algum erro, se o juiz ou o comendador ou quem foi cometeu algum engano. Ela coleta desenvolvimento de novas aplicações. Na verdade, é um robô dentro da base de dados do CNJ que analisa tudo que está acontecendo. Se a pessoa, por exemplo, eu vi um aqui, deixa eu ver aqui, no Tribunal de Justiça, quem criou o Synapses foi o Tribunal de Justiça de Rondônia. Os analistas do Tribunal de Justiça de Rondônia ganharam um prêmio em 2017. Então, ele vai criar esse tipo de ação. Ele faz as análises e identifica os comportamentos. Se o cara está agindo, vamos dizer, se é um tribunal de contas, se ele fez alguma... Tem um tal de Alice, acho que é o nome dela. Acho que é Alice. Ela analisa se o cara não tentou dar uma camufladinha num valor, numa compra. Ela faz o trabalho grosso de análise dentro do sistema. Mas volta a falar aquilo que eu falei. E se um desenvolvedor colocar uma linhazinha lá e falar, quando for juiz tal, quando for do Tribunal de Contas o juiz tal, ou o desembargador tal, você fecha seus olhos e não faz nada. Deixa acontecer. Uhum. Então, precisa de uma equipe, na verdade, de cientistas, de pessoas agregadas à informação, para que aquilo lá esteja correndo certinho, justo, né? Correto. Não tem o ser humano dentro dessa tecnologia que a gente hoje vê. Não tem como... Não, por quê? Porque é o seguinte, são milhões
de documentos gerados no Brasil inteiro, principalmente em tribunais de conta e também na questão do CNJ, né, análise de mulher que foi estuprada, foi violentada, que criança foi estuprada, foi violentada, documento esse, documento daquele. Então, esse sistema, na verdade, ele está amparando visualizar o que está acontecendo. Porque para você ter uma quantidade de pessoas que possa fazer esse trabalho, você teria que ter pelo menos um terço só de analista de documento. E o sistema analisa bilhões de documentos por segundo. Então chegamos ao paradigma da Revolução Industrial. O ChatGPT, na minha opinião, a inteligência artificial lançada pelo ChatGPT em janeiro desse ano na verdade, o chute da Revolução Industrial na área de tecnologia. Entendi. O que aconteceu em 1800 e alguma coisa, 94, com a Revolução Industrial, com a criação do carro, a explosão, com o avião, com tudo, nós estamos vivendo hoje esse grande impacto da ciência moderna. Só que assim, né? Eu estou verificando duas questões muito sérias na nossa pauta de família. A primeira situação, que eu coloquei hoje, inclusive, no Instagram, é que a primeira pessoa no Congresso Nacional que falou sobre alienação parental e que colocou em dúvida as crianças que foram estupradas foi num debate de uma audiência pública dentro da CPI da pedofilia. Antes da alienação parental, porque a CPI da pedofilia foi de 2008 a 2010. Em 2009, o senador Magno Malta faz uma audiência pública para falar sobre depoimento sem dano, escuta protegida, e dentro dessa audiência pública vem uma perita do Rio de Janeiro e ela alega que as crianças podem terem ideias manipuladas, que as crianças podem ter falsas memórias e que elas podem muitas vezes serem alienadas pelos familiares para imputar o crime na outra pessoa, né? E ela, inclusive, ela dá de frente com o juiz, na época, ele era juiz, hoje ele é desembargador, do doutor Dalton Eck, que foi que criou a escuta protegida, colocando um monte de dúvidas em cima da escuta protegida. É tanto que o lobby pedófilo hoje, o que eles mais querem é tirar a escuta protegida do judiciário, porque exatamente é o que está colocando eles em xeque-mate, né? Mas o que acontece? Essa perita, depois de algum tempo, quando o William Bonner se separa da Fátima Bernardes, ela venceu um affair dele. E a Rede Globo tem muitas novelas, tem Malhação, ela faz um lobby muito forte em relação à alienação parental, em relação à defesa desses caras, em relação a falsas memórias, ideias implantadas, é muito forte. Então, assim, como advogada, eu já peguei sentença dada por juiz do Ceará com a mesma fala de uma sentença de um juiz de São Paulo. Eu falei, mas como que pode uma coisa dessa? Como que um juiz do Ceará tem a mesma fala, a mesma forma de sentenciar que o juiz aqui de São Paulo? Ou duas ou uma. Ou os dois assistem em novela da Globo, ou os dois... Porque também tem juiz que está sentenciando em cima das novelas da Globo, porque os grupos que ficam fazendo acompanhamento nas redes sociais do bem detectaram juízes escrevendo nas suas redes sociais que têm dado sentenças baseadas nas novelas globais. Isso é uma realidade, nós temos essas falas dentro das redes sociais. Então, tem juízes que dão sentenças baseadas em novelas da Globo, e aí a minha pergunta é, então esse aplicativo do CNJ, um juiz, ao dar uma sentença, ele pode fazer uma consulta para ver qual é a tendência do judiciário, e aí ele pegar essa informação, copiar e colar e fazer a sentença. Ele vai mais além, né? Não só ele identificar como está
o pensamento, não só ali, mas em base de dados de jurisprudência, como também ele pode verificar comportamentos, né? Índices estatísticos. Vamos dizer que tem hoje juízes, eu tenho certeza absoluta disso, que tem o chat GPT do lado. Por exemplo, foi exatamente o que eu fiz. O que a senhora falou para mim? A senhora não falou para mim que foi feita uma CPI da pedofilia no Brasil? Sim. Tá bom. A CPI da pedofilia no Brasil foi realizada em 2008. A Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI foi criada com o objetivo de investigar denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes, assim como a produção e divulgação de material pornográfico envolvendo menores de idade. A CPI teve duração aproximadamente de 1 ano, de maio de 2008 a maio de 2009, e resultou uma série de recomendações e propostas para o combate desse grave crime. O que eu falei, a inteligência artificial depende de você fazer pergunta. A inteligência artificial... Está errado o dado, porque a CPI da pedofilia terminou em dezembro de 2010. Ótimo. Aí tem aqui, CPI, aí eu coloquei assim, quem foram os peritos... Não, quem participou? Aí está assim, deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT, deputado Moroni Torgan, do DEM do Ceará, deputado Paulo Pimenta, do PT, senador Magno Malta, PR, esse também teve um papel importante nas investigações, como o anterior também, o Antônio Carlos foi presidente, o Torgan foi relator, e deputada Janete Capiberibe, membro da CPI. Aí eu perguntei depois, porque a senhora foi falando, eu fui perguntando, quem foram os peritos da CPI? Dr. Carlos Eduardo Sedar Padilha, perito criminal da Polícia Federal, Dr. Ademar Pascoal, perito criminal, Dr. Edson, Dr. Vanderlei, Dr. Ivan, Dr. Paulo, Dr. Hélio, aí vem doutora Maria José Pereira Daltro, é a única mulher que está no grupo, e o doutor Miguel Romano. Aí é aquilo que você falou, você tem uma informação profunda, né, do comportamento, do que aconteceu, mas a inteligência artificial, por enquanto, só tem uma informação superficial. Mas quer ver? Vamos ver aqui quem foi. Quer ver o nome dela aqui? Deixa eu procurar aqui, que eu vou já te dar para você. Peraí. Tá. Peraí. Aí eu também perguntei quais foram as decisões, ela falou um monte de coisa aqui. Então, assim, é importante a gente fazer esse laboratório, doutora, em tempo real, porque a senhora, como uma especialista e uma mulher culta, uma mulher preparada, a gente tem a chance de a senhora ir lançando as perguntas, eu vou lançando em tempo real as respostas e a gente vai trazendo a informação para as pessoas a respeito disso, né? Eu queria aproveitar e dizer que terça-feira que vem eu estou fazendo um laboratório na área de ChatGPT. O convite está aí nas... né, ali dentro do seu browser, do Chrome, ou de qualquer um, ele autenticar automaticamente na sua agenda do Chrome o evento. Dia 30, às 20 horas, eu espero você, nós vamos fazer um laboratório. O ChatGPT para os evangélicos. Felipe, tá ruim assim, o seu sinal aí. Ele tá travando. Mas você manda pra mim, e eu vou publicar aqui no meu Instagram para o pessoal entrar no laboratório terça-feira para poder você ensinar. Você viu o vídeo aí? Sai e volta novamente. Vamos ver. Está vindo muito bem. O teu tá travando. Está travando? Você sai do Wi-Fi, todo mundo, por favor? Eu estou tentando derrubar, doutora. Você está me ouvindo bem? A minha filha linda, ela é influenciadora de... Eu acho que está todo mundo
acho que a rede deu uma carregada. E o horário também, né? 8h30 da noite, todo mundo chega e aí aqui essa região é super estressada para esse mundo. A senhora está me ouvindo melhor? Melhorou, melhorou. Tá bom. Então é um ambiente. Vamos descobrir alternativas para melhorar isso. Então, assim, para a gente poder, inclusive a perita que fez, que participou da CPI da pedofilia, que falou sobre alienação parental, se chama Tatiana Hartz. Espera aí um pouquinho. Perita Tatiana participou da CPI da pedofilia. Pronto, estou fazendo a pergunta em tempo real. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Piriri pororó. Não há registros de uma perita chamada Tatiana participando da pedofilia do Brasil. Põe Entendeu? assim, ela participou da audiência pública. Audiência pública. Então, tá. Perita Tatiana Hortz, H-O-R. H-A-R-T-Z. H-A-R-T-Z, né? Isso. Então, o sistema não encontra ela. Uhum. Mas está Entendeu? lá. Mas quando você pega a ata da audiência, está lá ela falando. Você entendeu como funciona? Uhum. Quer dizer, a senhora tem uma informação relevante, profunda, de entendimento como uma especialista, mas o banco de dados não tem essa informação, mesmo sendo anterior à atualização dele. Que aí eu venho. Quando eu como analista, como cientista, eu entro no sistema e faço uma programação de um algoritmo. Eu falo, olha, eu quero que você vá por tal caminho, dessa forma, desse jeito. Mas ele vai carregando. Agora que eu coloquei o nome dela, ele vai começar a carregar essa informação. Eu vou procurar aqui, eu vou abrir uma nova pesquisa e vou colocar assim, quem é Tatiana? Tatiana H-A-R-T-Z, é isso? H-A-R-T-Z? Exato. Deixa eu ver. Ó, Tatiana Hartz. Não reconhece. Você entendeu que a gente está falando desde o começo sobre inteligência artificial? Você tem uma informação relevante, você tem uma informação profunda, a gente está falando de inteligência artificial, mas o banco de dados não sabe nem quem é a mulher. E é uma informação importante. E o problema todo é que quando eu chego nas audiências para falar em relação à defesa das crianças, eu sinto assim que tanto o juiz quanto o promotor querem quase subir no meu pescoço, achando assim que eu estou falando algo absurdo, entendeu? Que eu sou uma pessoa absolutamente maluca. Essa é a impressão que eu tenho. É tanto que quando você veio a primeira vez a botar o aplicativo e a gente foi fazer uns testes, você viu que eu tinha nas minhas mãos uma sentença que eu tinha acabado de receber e que a juíza usava os mesmos termos que o chat falava. Quase que copia e cola. Tinha um parágrafo que estava idêntico. Né? O que pode ter acontecido é o algoritmo fez consulta no que ela escreveu e te mas também o reverso é possível. Tá? Sim. Ela ter consultado um sistema de inteligência artificial, não só o chat GPT, e ter feito isso. Né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Corta dos dois lados. Eu vou fazer de novo a pergunta. Vamos ver. Olha
só, eu coloquei assim dentro do chat a pergunta. Lei da alienação parental é pró-pedofilia? Aí o chat responde, não. A lei da alienação parental não tem relação com a pedofilia. A lei da alienação parental, 12.318 de 2010 no Brasil, é uma legislação que visa proteger os direitos da criança e do adolescente quando há ações de alienação parental. Ou seja, quando um dos pais ou responsáveis procura alienar o filho do outro genitor, causando prejuízo à convivência familiar saudável. A pedofilia, por sua vez, é uma parafilia caracterizada pela atração sexual de um adulto por criança. A pedofilia é considerada uma violação dos direitos da criança e é crime em prática em todos os países, praticamente todos os países. Existem leis específicas que criminalizam a pedofilia e protegem as vítimas desse tipo de abuso. É importante não confundir esses dois conceitos, pois são assuntos distintos com propósitos diferentes na legislação. Aí aparece uma advogada maluca como eu, falando numa sustentação oral, que essa lei é pró-pedofilia, que coloca a criança a risco. O que você acha que vai acontecer? Eu vou apanhar, porque o juiz entra aqui no chat e o chat fala isso daí. Por Só exemplo, estou fazendo um negócio aqui. Eu vou colocar aqui quem foi Richard. Vamos ver. Então, ele fala que o Richard Gardner foi o cara que trabalhou nos Estados Unidos exatamente para aquilo que a gente sabe que ele foi. Mas eu quero saber se era pedófilo. Vamos lá. Richard Gardner trabalhou para homens agressores. Vamos colocar agressores. Vamos ver o que ele vai falar. Aí ele colocou assim, não há informações precisas ou comprovadas de que Richard Gardner tenha trabalhado especificamente para homens agressores. Isso não é verdade. Continua. Ele era um psiquiatra e psicanalista infantil e desenvolveu a teoria da síndrome da alienação parental, como mencionado anteriormente. No entanto, é importante notar que a teoria de Gardner tem sido criticada por alguns profissionais que argumentam que pode ser usada como uma estratégia para minimizar ou negar a ocorrência de abuso infantil legítimo em caso de disputa de guarda. Essa crítica se baseia no fato de que a teoria pode desacreditar os fatos de abuso infantil genuíno, sugerindo que eles são resultados de uma alienação deliberada. Como acontece com qualquer teoria ou abordagem, tá vendo? Ele fala que a nossa tese é uma teoria, do Richard Gardner não é teoria, a nossa é. Como acontece com qualquer teoria ou abordagem, é essencial examinar diferentes perspectivas e opiniões, além de levar em consideração as pesquisas e evidências científicas atuais ao analisar e abordar casos de alienação parental ou abuso infantil. Então, o que eu estou querendo... A gente chegou num ponto, então, Felipe, que é o seguinte... Oi. Pode falar. Esses tipos de aplicativo de inteligência artificial é uma forma de você trabalhar com a conscientização de massa para aquilo que alguém do outro lado da ponta que fornece o aplicativo, que sustenta o aplicativo, quer que a massa tenha as suas consciências do jeito que ele quer, colocando isso como se fosse verdade. Aí você pega pessoas incultas que vai dizer, não, a informação na inteligência artificial é o top do top. E não é. Não é. Ela não é confiável. É a história do carro movido à inteligência artificial. Ele não é 100% confiável. Por isso que eu falo, você quer utilizar para questões de... para questões de bases estatísticas, tá bom. Beleza, pode ser. Felipe, meu celular vai descarregar, falta 10% só. Uma coisa só que eu acho, por que eu cheguei a essa conclusão?
Lembra quando começou a questão da pandemia, que existia aquelas agências que ficavam na internet falando se era verdadeiro ou falso as notícias que eram postadas nas redes sociais? Sim. Eu tive a pachorra de entrar nessas empresas que ficavam, empresas de checagem, e lá tinha a foto das pessoas que trabalhavam e fui procurar saber, puxar a linha, né, para ver onde elas tinham trabalhado, de onde elas vieram. Muitas trabalharam na Rede Globo, muitas trabalharam no Jornal Estado de São Paulo, ou seja, as agências de checagem, na realidade, a gente que tinha que perguntar para eles quem eram eles, porque realmente havia uma manipulação do que era verdade e do que era mentira. Eu creio que, da mesma forma que essas agências de checagem, hoje a gente entende que elas são manipuladas, tá? A inteligência artificial também ela pode ser manipulada. Se for para a gente usar para uma receita de bolo, ótimo. Espero que a receita de bolo dê certo. Fazer um bolo de mandioca. Então, mas para casos tão sérios como os processos de crianças, se a justiça está usando a inteligência artificial, alguém no outro mundo, em outra instância, vai cobrar muito caro dessas pessoas, porque elas estão colocando vidas a perigo em cima de um aplicativo, de alguém que está manipulando informação. Porque não é possível a gente, como advogado de criança, ir na justiça, fazer sustentação oral, fazer petições e ser desacreditado. Só pode ser porque eles ficam atrás dessas agências de aplicativo de inteligência artificial. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, lá, já encerrando. Existe um filme chamado Eu, Robô, que agora eu esqueci o nome do ator, um ator negro fantástico. Eu convido as pessoas a assistir esse filme, que é baseado em inteligência artificial. E lá tem a manipulação de um robô, né? Que para poder alcançar a defesa do ser humano e também a morte do ser humano. Então, é muito sério o que se está discutindo sobre inteligência artificial no mundo. Muito sério. É por isso que está todo mundo maluco, entendeu? E isso é muito importante a gente identificar. Eu vou terminar nossa conversa com um artigo da Folha de São Paulo, que ele coloca assim: inteligência artificial deixa sua marca no judiciário brasileiro. Aqui no final, eles colocam assim: no STJ, o sistema de inteligência artificial recebeu o nome de Sócrates e foi treinado com dados de 300 mil decisões judiciais, segundo a assessoria do tribunal. Agora, a inteligência artificial lê os novos processos e agrupa aqueles com assuntos semelhantes para que possam ser julgados em blocos. O software também é usado na triagem para barrar a entrada de alguns tipos de causas que não estão relacionadas às atribuições do tribunal. Essa barreira digital é importante porque a justiça brasileira criou uma categoria chamada demanda repetitiva, que se aplica a todo processo que tem como tema uma questão jurídica comum a milhares de outros casos. São questões legais que envolvem milhões de pessoas, como reajuste em planos de saúde ou índices de correção de tarifas públicas. Desse tipo de situação, a identificação de um recurso como demanda repetitiva faz com que ele seja devolvido ao tribunal de origem nos estados. Quando o Tribunal Superior decidir sobre o assunto, cada tribunal estadual aplicará a decisão judicial a cada caso. Agora, olha que importante isso. À medida que avança o uso de inteligência artificial na área jurídica, há também um debate sobre questões éticas. Não podemos tirar a sensibilidade humana do julgamento em nenhum momento. Existem causas que nunca podem passar por máquinas, como as causas familiares. Para um problema de guarda de filhos, não há fórmula. Para esse tipo de caso, existe uma série de circunstâncias que só o ser humano poderá definir, afirmou o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretor do curso de Direito da FAAP, José Roberto Neves Amorim. Ele está absolutamente certo. Não pode. Sabe por quê? Porque o juiz ele vai olhar para aquela criança e vai entender pela experiência dele, pela sensibilidade dele, se aquela criança sofre abuso ou não, sofre problemas ou não, a psicóloga. Isso nunca o computador vai conseguir fazer. Exato. Nunca vai fazer. Entendeu?
A senhora, como especialista na área, vai pegar uma mulher que foi agredida. A senhora olha para ela e sabe. Sim. Felipe, terça-feira, então, no seu laboratório, às 20 horas, no seu link aí, no seu Instagram, certo? É isso? Eu coloquei o link aqui nos comentários, né? Eu vou fazer uma chamadinha também lá, mas eu coloquei o link aqui já com agendamento para o Google Agenda, o Google Calendar. Se você copiar e colocar no Chrome, lá na linha lá de endereço, né, web, ou em qualquer, ou no Firefox, no Opera, ele vai automaticamente autenticar na sua agenda. Eu aguardo vocês e muito obrigado a vocês, a Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Felipe. Um grande abraço, viu? E vamos continuar nessa nossa luta aí maluca, tá bom? Obrigada pela ajuda aí. Que vamos, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.